Bom, pessoal, boa noite. Estamos oficializando aqui a nossa reunião, ela já está em pauta de gravação. Para você que não conseguiu participar com a gente aqui online, estamos aqui gravando para que você possa depois a ter acesso ao nosso bate-papo, que hoje vão ser três itens, que depois ao final desses três itens a gente vai abrir para todos aí perguntas, dúvidas e etc. Bom, primeiro item, e aí com a palavra desse item vai ser a nossa presidente, a Cíntia. É sobre o andamento, né, Cíntia? Sobre o cronograma da associação, como nós estamos, o que foi feito aí, né, desde a nossa última live até agora. Tem novidades, eu não quis dar spoiler, tá, Cíntia? Mas tem novidades, eu acho que essas novidades vão ser muito boas para serem comunicadas para o pessoal, para deixar todo mundo na mesma página. Então eu deixo essa palavra com você inicialmente, e depois no segundo item eu volto aqui para falar com vocês um pouquinho da parte financeira, tá? De como nós, como associação, estamos nos organizando financeiramente para dar sequência no andamento da associação. Vou compartilhar com vocês um fluxo financeiro, uma projeção de valores, para que a gente possa ter um entendimento de onde nós estamos e onde nós precisamos chegar em quantidade de associados. E por último, mas não menos importante, obviamente, o David vai dar uma aula para a gente aqui sobre os balancetes disponibilizados pela própria administradora no site nosso, né, que nós temos acesso. E aí ele fez um trabalho muito, mas muito, muito interessante, dois trabalhos na verdade. Um deles é jogando parte desse balancete no IA, que aliás eu já vi no nosso grupo lá, um colega já tinha feito isso anteriormente, né? Diga-se de passagem, mas o, o David ele usou umas outras perguntas diferentes ali na IA, ele vai mostrar isso pra gente também em loco. Lembrando também que esse vídeo final do Davidson, depois a gente vai dar uma fatiada nele para criar uma, um outro vídeo de conteúdo também. E o último apresentação de parte dele, que é a mais interessante de todos, na minha opinião, é trazer aí os balancetes de 2024 e ele montou uma curva de tendência para a gente ver, vou coçar a cabeça um pouquinho aqui, em que situação que nós estamos. Mas vamos deixar para sofrer isso aí lá na parte dele. Vou abrir um pouquinho aqui com a Cíntia. Cíntia, a palavra é sua, fique à vontade, por favor. Gente, boa noite, né? Eu sou Cíntia, presidente da Associação do Amo Solar, e vou passar então um pouquinho do que já foi feito e um pouco da nossa organização, tá? Nós fizemos um cronograma, teve uma ligação do grupo aqui. Nós preparamos um cronograma para a gente poder ter um norte, né? Seguir. E já passamos algumas etapas desse cronograma. Então, eu vou posicionar vocês, o que já foi feito, que parte nós estamos e algumas coisas do que está por vir, né? No cronograma, a gente fez um planejamento inicial, de organização, mobilização e definição, da nossa estrutura, o que cada um poderia se comprometer a fazer. Foi o primeiro esboço de tudo, fizemos os apelos, né, para os associados e conseguimos, graças a Deus, chegar num ponto de fazermos a nossa assembleia e constituirmos a nossa associação. Para definição, a gente passou por uma segunda etapa, que foi a definição do estatuto, né? Nós fizemos todo um estudo do estatuto, pegamos estatutos similares das associações similares. No caso, o que a gente mais se baseou foi o do Olympia Park, do qual eu sou presidente também, e mesmo porque é muito semelhante, né? Eu sempre falo que são resorts irmãos, administrado pela mesma administradora de condomínio. Analisamos os estatutos, discutimos, fizemos uma reunião virtual, uma assembleia virtual para discutir a questão do estatuto, onde foi convidados todos os, né, cotistas que queriam se associar, que pretendiam se associar. Definimos, tem gravado no nosso canal do YouTube, teve a presença, inclusive, do Dr. Rafael, né, que foi quem leu e foi assessorando. Fizemos
algumas correções e adaptações para a nossa realidade. Esse foi o segundo passo, a definição de estatuto. Demorou em torno de, no nosso cronograma, demorou em torno de 4 a 5 semanas, e essa etapa foi concluída. A terceira etapa foi o registro da associação. E nós estamos nesse passo, porém a gente basicamente já concluiu esse passo, porque o registro já saiu, tá? Nós já estamos com o CNPJ, todas as formalizações já foram feitas, ok? Agora a gente está no momento de estruturação administrativa, que a gente está analisando as definições de quantas pessoas se associaram, quantos proprietários se associaram, e, posteriormente, o Alexandre vai entrar nessa pauta, que é como que a gente vai equacionar e planejar de acordo com os recursos que nós estamos no momento, né? Nós temos, essa é a parte que nós estamos agora, nós temos uma próxima etapa, e essa etapa ela vai ser constante, constante no nosso histórico, que é a comunicação e angariação, e tentar angariar novos Não vai proprietários. retornar minha boca, não, né? Não, tomara que não. Porque Quer falar alguma nós coisa? passamos horas. Bom, é, essa parte ela é de suma importância, porque toda a nossa eficiência ela vai estar pautada na quantidade de membros, porque muitas das coisas nos deixa de mãos atadas pela questão financeira, né? Tudo tem um custo, né? Qualquer serviço que a gente for contratar tem um custo, os contratos que nós vamos fazer, né? A gente tem compromissos, então a gente tem que sempre estar objetivando a busca de novos associados, mesmo porque ela é de suma importância, porque a representatividade ela se torna a nossa credibilidade ela vai aumentando de acordo com a nossa representatividade. Então, esse é um compromisso que eu, particularmente, e todos nós da diretoria, gostaríamos de estar em sinergia com vocês. Nós somos uma família agora, nós estamos à frente, mas é só na nomenclatura, porque todos nós, cada associado, ele vai ter voz, ele tem, né, tem como participar, tem como indicar, criticar, dar opinião, né, incentivar. Então, é muito importante que nós tenhamos essa sinergia e esse compromisso de trazer mais associados, para aumentar nossa credibilidade, nossa representatividade, mas também para nos dar a possibilidade de desenvolver um bom trabalho. Porque a associação é sem fins lucrativos, ninguém da diretoria ganha R$ 1. O Alexandre vai mostrar, inclusive, situações que houve uma predisposição nossa, né, de fazermos algumas atitudes, e nós rateamos algumas ações. Ele vai demonstrar para vocês. Tudo é muito às claras, todas as nossas planilhas, e essa é uma parte também do Alexandre, que é o tesoureiro, que deixa tudo da maneira mais objetiva, simples e clara possível. Mas eu queria que vocês entendessem que nós somos vidraça, e a gente vai ser cobrado, porque a gente se colocou para defender uma causa, a nossa causa, e a gente tem que fazer de tudo para que a gente consiga desenvolver um trabalho. Então, assim, esse apelo de traga mais um associado, ele vai ser constante, e eu gostaria muito que vocês se sensibilizassem com esse apelo, porque não basta a gente ter formado a associação, Cíntia, mas a gente Cíntia, tem que ficar de mãos atadas para antes, poder
desenvolver o trabalho. Sim, Desculpa, antes de você fazer o apelo, só dá um panorama para a galera o seguinte, vamos lá. Associação formada, perfeito. sim, Já estamos com a parte jurídica ativa. sim, Conta corrente aberta. sim. Ah, vale a pena, comenta com a galera o que foi feito essa semana de importante lá. Eu vou só dar um spoilerzinho e você põe o resto. É, pessoal, assim, um marco que, na minha opinião, eu acho importante. Não sei se talvez vocês aí, depois que a Cintia explicar, possam ter suas opiniões, mas para mim foi muito importante. Essa semana, a administradora recebeu um documento oficial do nosso jurídico, na qual eles já sabem que a Amo Solar existe. Então, com isso, eles vão ser obrigados, a partir de agora, a convocar a associação em qualquer evento que se trata, obviamente, em assembleia, para que o nosso representante, o nosso jurídico, faça presente dentre qualquer outra assembleia, seja ela uma regular ou uma assembleia emergencial. Tá? Então, Cíntia, eu só coloquei assim porque eu acho que é um marco importante, a Não, gente é não pode importante. deixar passar isso para Interrompa assim que eu compartilhar com o tenho que pessoal, responder. mas depois os seus apelos continuem, por gentileza, que eles são muito importantes também. Desculpa. Essa semana eu fui, eu e o Luiz, eles já tinham recebido por e-mail as documentações, a carta de apresentação. É uma carta de apresentação da associação, se fazendo conhecida formalmente, e já na carta de apresentação, essa, Alexandre, que é uma reivindicação primordial, né? É a primeira que tem que existir a comunicação das assembleias, porque foi até um apelo, a Andrea perguntou, todos nós perguntamos no fórum, olha, a gente quer saber quando vai ser a próxima assembleia. Não, vocês não têm uma notícia boa, daqui 2 dias nós vamos te avisar, e a Andrea está sentada esperando até agora. E, Então, e assim, de, e de fato tivemos, né, uma notícia boa. Quando nós, na calada de uma tarde, no meio da semana, tivemos um aumento, né, tá aumento certo. nos valores da taxa associativa lá do condomínio. Tivemos aí aquela regra ridícula de não sei quantos dias para fazer reserva mínima. Aliás, né, abri um ponto sobre isso. Fiz uma reserva pessoal, cara, para 10 dias e recebi no cabeçalho do e-mail dizendo: olha, mantenha o prazo de 30 dias para serem uma reserva, ou no mais tardar 15 dias para que vocês sejam atendidos. Então, assim, galera, permanece tudo que eles fizeram lá naquela bendita assembleia lá no meio da tarde lá. E o fatiamento, que ninguém, eu acho que poucos sabem, né? Talvez não todos, o fatiamento lá, se você for fatiar a sua estadia de 7 dias quebrar em dois, eles vão cobrar um valor de R$ 120 também, viu? Então fique esperto aí. Mas vamos lá. Então, Deixa eu interromper também, Cíntia, claro, por favor, só para fazer uma graça com o pessoal que já era bem antigo do grupo. Eu estou vendo que está aqui na reunião a Ana Carolina, estou vendo a Rose, a Sandra, a Cleusa, que são pessoas que já estavam. Eu não me lembro do Márcio, há quanto tempo o Márcio já estava no grupo, mas acho que também é antigo, né, Márcio? Bem Olha do lá, início, pelo menos. olha lá, tá vendo? É que eu Então, fico assim, quietinho, não me pronuncio lá, mas. isso, mas o que agora eu eu vou quero é para todo mundo, compartilhar viu, com Márcio? Todo mundo vai ter vocês que falar. que viram a minha saga infernizando a Flora. E isso já tem 2 anos, gente, que eu comecei a mandar aqueles e-mails para a Flora perguntando quando vai ser a próxima assembleia. Eu quero participar da próxima assembleia. Aonde ela vai ser? Avise, por favor, que eu quero participar. E ela fingindo total demência. Vocês se lembram disso, certamente. Então, quando a Cíntia mandou aquele vídeo dizendo que entregou a carta na mão dela, e que agora eles vão ser obrigados a nos informar a cada reunião e que nós seremos representados pelo nosso advogado, né, Cíntia? Nas nossas reuniões Veja ou bem, não? nós vamos estudar até isso, porque Aham, cada vinda do advogado aqui, ela tem que ser custeada, a viagem, se for de avião, tem que ser custeada por nós. Então, tá. estrategicamente, nós vamos debater, claro, nós vamos deliberar sobre isso,
mas com certeza ele virá. Qual Aham. assembleia nós vamos escolher para que ele venha? Eu já dou uma sugestão de antemão, que quando formos deliberar sobre isso, mas eu já vou falar a minha sugestão. Depois do raio-x, Uhum. tá? O raio-x, ele prometeu a nós, agora saindo todos os contratos, a assinatura dos contratos, o Dr. Rafael se comprometeu a não tardar, né, a questão do raio-x. E assim, eu acho, e também nós temos que nos estruturarmos financeiramente para que ele venha. É isso que eu falo. Vou voltar ao apelo. Não, Mas só continuando. antes do apelo, gente, eu fiquei muito feliz com isso. E vamos em frente, vai, Cintia, ao apelo. Então, assim, continuando em relação ao apelo, tudo volta para a questão financeira. Então, a quantidade de associados, para que a gente realmente mantenha, e vamos manter, tá? Isso aí está no estatuto, manteremos o valor da contribuição associativa, e justamente por não alterar esse valor da contribuição associativa, se nós não conseguirmos aumentar esse número de associados, as nossas ações elas vão atrasar um pouco, porque nós vamos fazer, a gente não pode contratar um serviço que a gente não pode pagar. E o nosso sonho, né, como associação, e eu sei que eu falo por todos, é chegar no ponto da auditoria financeira, tá? Que é o raio-x é uma coisa, é análise dos contratos, é análise jurídica do que foi nos vendido, o que foi cláusula leonina, abusiva, o que foi prometido e não foi entregue, que nós tivemos esse problema também, né? A questão da piscina infantil, que virou campinho de golfe. Então, assim, nós temos vários quesitos que juridicamente serão analisados no raio-x. Mas o nosso sonho como associação é uma análise financeira. Depois, quando for na parte do Davidson, vocês vão entender a gravidade, né, e a importância da gente estar alerta. E eu vou trazer aqui a memória de quem sabe ou a informação para quem não sabe. Em Olímpia, nós já tivemos um caso que é o Mercury, que é o Termas by Mercury, que foi administrado pela Tucci e que eles fizeram de uma forma que quase abriu falência e sobrou para os proprietários pagar a dívida. E até hoje eles pagam a dívida, tá? E eles estão tirando eu sei porque eu estou vendo de comprar um apartamento lá, e eles estão tentando agora, neste momento, tirar a outra administradora de condomínio, porque também eles detectaram irregularidades. Eu não estou falando aqui que já tem irregularidades comprovadas, nem nada, não, porque nós não somos levianos, né? Nós justamente queremos chegar no ponto de uma auditoria para saber se existe irregularidade, né? Por mais que a gente desconfie que tem, a gente não pode nunca acusar sem ter provas. Então, assim, o apelo é que nós precisamos fazer o trabalho de formiguinha. Nós precisamos conversar. Todos nós temos bom relacionamento com um ou outro cotista. Um cotista que cada um traga, a gente consegue atingir o coeficiente. Por quê? Nós estamos com aproximadamente 90 associados. Se a gente dobrar, a gente precisa de 159, 160 para Pô, ter deixa eu uma. mostrar isso, você vai falar tudo que eu ia falar, uai. Perdão. Então, eu volto para o apelo. É muito importante que vocês comprem essa briga conosco, né? A gente está, como eu disse, só na nomenclatura a gente está à frente, mas é uma luta nossa. Associação é isso, gente. A gente está unido, uníssono na empreitada, uníssono na caminhada, na jornada. E se todos se envolverem, a gente consegue. Não é uma coisa difícil. Se cada um trouxer mais um proprietário, gente, é mais um apenas, a gente consegue alcançar o nosso objetivo e ter uma tranquilidade para desenvolver um bom trabalho.
porque nós seremos cobrados. E é para cobrar mesmo, porque a gente se colocou nessa situação para desenvolver realmente. E eu quero poder trabalhar, a diretoria, eu estou orgulhosa dessa diretoria, porque cada um é um espetáculo na função que se propôs a fazer. A gente está muito bem. Seria interessante vocês terem, a gente ter mais reuniões para vocês poderem perceber isso na reunião. Vocês vão ver que cada um vai falar da sua parte. E assim, a gente está com muita gana, com sangue nos olhos, com paixão. A gente está fazendo isso com, com vontade. Então, assim, comprem essa briga conosco. Entre conosco nessa empreitada. Então, essa etapa da comunicação, ela nunca vai cessar, tá? Independente se a gente já atingir os 200, 250, no Olympia Park nós estamos com 260 cotistas e nós estamos, mesmo assim, e lá tá bacana, porque assim, a gente vai conseguir desenvolver um trabalho até de fazer em breve uma auditoria, porque a gente conseguiu realmente bater os objetivos. Então, gente, apelo final. Entre conosco. Se vocês precisarem, me manda mensagem, me liga. Olha, Cíntia, eu conversei com tal cotista, ele se interessou. Você pode explicar para ele? Pode mandar meu contato que eu vou explicar. Eu sei que qualquer um da diretoria também está disponível para tirar dúvidas de qualquer, né, de qualquer pessoa que tenha a intenção de entrar na associação. E aí, o último passo, que seria a auditoria, né, e avaliação do nosso trabalho, né, Alexandre? Essa auditoria aqui vocês, os associados, estarem inteirados com o nosso esqueleto, né? Com as É, ações. é isso. Mas depois, como as fases elas têm algumas para serem implementadas e parte delas está atrelada a financeiro, que é o que eu vou trazer para vocês. Elas vão trazer muito mais transparência nesse sentido, que é, por exemplo, a criação do site com todos os associados com login, para ter acesso a todos os balancetes, ter acesso a todas essas informações que são publicadas, né? Que hoje a gente vê, legal, o vídeo tá lá no YouTube, legal, algumas informações são colocadas em PDF lá no nosso grupo do WhatsApp, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer algo transparente no sentido de que, transparente e profissional, no sentido que nós tenhamos um site onde todos nós tenhamos acesso a todas essas informações centralizadas e unificadas, né? Não ficar pulverizada da forma que está. Mas tudo isso que a Cintia falou, óbvio, depende da parte financeira. Amém que o OPR tem 200 e lá vai pedrada, e aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né? Já Mineiro passo a palavra a você, diz que, Alexandre. diz que mineiro não gosta de falar, mas quando se desembesta a falar, Jesus Cristo, parece uma carreta, não para O mais, né? Alexandre, até porque eu sei que você vai desinvestar, o Márcio tinha levantado Sim, uma sim, era mãozinha, isso que eu ia ele falar agora. abaixou, aí Não, eu não sei se a desistiu, né? Cíntia respondeu, mas eu fiquei Não, é uma curiosa. pergunta, só uma dúvida que me surgiu. Por que eles serão obrigados a nos convocar o Mussolar para as assembleias? Porque na nossa carta de apresentação, nós colocamos que a gente requer que todas as assembleias a associação seja comunicada com 15 dias de antecedência. Então, é a primeira reivindicação da associação, ela já foi feita. Mas eles não são obrigados, né? É assim, legal isso, e tomara que eles cumpram isso, eu tenho dúvidas, mas tomara. Mas Ó, assim, é obrigação deles. É é, assim, eles não são obrigados, eles podem se negar, eles podem não fazer, mas a obrigação deles é a comunicação, deveria estar no portal. E se eles não fizerem, é uma ineficiência deles e já sim, mostra uma má vontade, sim, já é de mais um motivo para a colaboração, de gente. É isso cooperação. aí, é E isso foi mesmo. uma coisa que eu falei para Flora. Eu falei assim: olha, eu vim com bandeira branca plena, eu vim em nome da paz, eu vim aqui para apresentar a associação, estava eu e o Luiz Fabiano. Eu quero apresentar formalmente. Ela falou assim: a gente já estava sabendo da movimentação e tal. Não, eu vim aqui formalmente apresentar a associação e já fazer a primeira Legal.
reivindicação que está lá na nossa carta de apresentação, está essa reivindicação, né? Que a associação seja comunicada com 15 dias de antecedência. Na, Se na, eles não fizerem, nós temos os é, meios de notificação, nós temos Não, alguns. sim, na verdade, vai ser um bom termômetro, né? Para a gente medir o É, quanto que eles vão isso. estar de Não, legal fato isso. abertos a ser colaborativos, como sempre o amigo da André falou nas lives, né? Que ele era extremamente É, colaborativo, que não sei é. o quê, nunca foi, né? Tanto é que tem pedidos aí de anos aí que nunca foram atendidos, e agora, quem sabe, oficialmente, judicialmente, com uma representatividade legal, cai a ficha e a gente consegue entender de fato o quão que eles estão de fato disponíveis para ser, que eles dizem ser abertos, se eles são de fato abertos, né? eu te falo É, mais. e Se eles mantendo a não minha fizerem, acidez, só um detalhe, lembrando, eu cheguei a pedir, inclusive, para o Né? próprio Alexandre Jubaran, nas nossas lives, mais do que uma vez, para que nós pudéssemos ter um elemento sentado nas É, reuniões de condomínio, é, né? Então, assim, realmente vai ser muito interessante o termômetro a partir é. desta abertura para a comunicação da associação para com a administradora, né? Bom, eu Vocês podem disponibilizar esse documento para a gente? Essa carta que vocês entregaram, só para a gente conhecer o teor? podemos, não tem claro. nada. Se não puder também, tudo bem. É Não, não, não. só. Tivemos isso foi ontem, viu, Márcio? Tá bem Não, recente para todo mundo, eu vi. Sim, mas com eu certeza vi a gente no grupo. vai providenciar. Por isso de novo, né? Que seria bacana. Bacana não, tá no nosso timeline, que tá no nosso objetivo. Criar o site, deixar tudo isso disponível. Sim, E toda vez que tiver um documento novo, igual a gente recebe de condomínio normal, né? Olha, esse novo isso. documento foi postado, a pessoa entender, saber o que está acontecendo. Essa que é a ideia. Mas vamos fazer isso sim para não ficar pulverizado tudo em grupo, em YouTube, etc. Um primeiro momento a gente compartilha então no É, grupo de associados, né, só, Alexandre? pura e simplesmente Isso. Ah, associados. sim. Que é Não, vamos quem nós verificar. estamos servindo nesse primeiro momento, né, pessoal? Eu volto pro apelo da É Cíntia. que se você jogar lá, Eu vira voto público, né? para Qualquer um Não, pode segunda. jogar para exato. qualquer lugar, mas tudo bem, se não tem que. Não, não, não. Eu acho que tem que ser sim, Márcio, para os associados na qual a gente serve aqui, eu acho que tem que ter E talvez, ô essa. Alexandre, até enquanto não tem o site, deixar lá no grupo mesmo, lá Sim, sim, no grupo, os documentos que sim. podem ser dado Sim, publicidade, entendeu? revista em qualquer momento, exato, essa é a ideia também. Até a gente ter esse repositório único fica uma coisa mais Porque às vezes profissional. isso também nos ajuda a conseguir novos associados, entendeu? É, Ó, já está fazendo isso, já não sei o quê. para isso eu vou deixar lá no final quando o David for entrar, porque ele vai mostrar um vídeo que ele criou para vocês em primeira mão terem uma ideia do que é esse vídeo. Eu não vou dar Legal. muito spoiler, deixa eu chegar lá rapidinho. Tá bom. Eu juro que a minha parte vai ser curta. Porque a Cintia já comeu 40 minutos aqui da live e ela já falou 50% do que eu ia falar, então já Mentira. economizou Mentira. bastante a minha fala. Mas ela é presidente, Mentira ela pra Com pode. falar. certeza, ela tem, cara, companheiro, ela tem 100% de tempo, é óbvio, normal, não tô reclamando não. Porque assim, no final eu vou deixar o tempo mais precioso mesmo, o finalzinho de tempo, com mais minutos agregados para o Davidson para ele mostrar tudo isso que a gente está falando. Então, agora nós vamos fazer a transição então da parte um, que era a apresentação da André em relação ao cronograma e das ações que foram já postadas em relação à associação, e agora a gente vai falar um pouquinho da parte financeira, e para isso eu vou compartilhar um documento aqui com vocês na minha tela. Deixa eu encontrá-lo aqui. Quando estiverem vendo, vocês podem me avisar, por favor? Agora é aquele momento que dá aquela travadinha na minha máquina básica. Cíntia, quando você puder, então você compartilha o documento que você entregou para a Flora no grupo, porque eu acho que eu não tenho ele. No grupo da diretoria já está lá, tá? Já mandei. No da diretoria já está. Tá Vocês me lá? ouvem, mas vem em minha tela ou não? Tá Não tudo entrou bem. Ainda não, ainda. Alexandre. Aí Agora abriu. sim. Agora Agora sim. veio. Então, pessoal, isso aqui é uma representação, como diz a Cintia, bem simples do que a gente tem até agora em relação à criação, desde a criação da associação até o presente momento. Então, só para elucidar o que a Cintia mencionou lá, sobre
esses R$ 1.029 aqui, que foi uma incumbências de custos de emolumentos aqui do advogados. Então, colocar de advogados, né? Colocar lá colocar a parte do edital de convocação da Assembleia, criação da Assembleia. Esse edital foi colocado em jornal, foi criado, também foi feito aí toda a parte de registro da ata em cartório, enfim, tudo isso gerou uma receita aí de R$ 1.025,28, que nós aqui da diretoria custeamos entre sete. Então a gente custeou essa parte inicial para dar, como a Cintia bem colocou, para dar essa alavancagem aqui de início, para a gente não perder o tempo ali da criação da associação. Bom, feito isso, nós tivemos todo aquele trabalho do final de mês, né, da taxa de inscrição dos associados, que foram aqueles R$ 31, um de boleto mais R$ 30. E aqui eu trago para vocês o que que era previsto e o que foi realizado, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. O previsto, se vocês olharem aqui na fórmula, a gente estava prevendo 87 associados, tá? Do mundo de 90 que a Cíntia comentou, tiveram alguns no meio do caminho que desistiram de se tornar associado. Então nós contávamos com 87, com 87. Quanto, na verdade, foram 83, porque nós temos quatro inadimplentes, tá? Que nós vamos depois verificar com essa galera aqui, o porquê que esses valores eles não foram computados. Se não receberam o boleto, se não receberam todas as informações, se não estão de fato no grupo, então a gente vai fazer um rescaldo para entender esses quatro inadimplentes. Dito isso, obviamente nós tivemos aqui uma entrada de 2.491,13. Aqui de cara, e eu vou explicar daqui a pouquinho mais detalhes. De cara, já vamos desse valor, desse montante total, né, que foi previstos a ser recolhido pela empresa do corpo jurídico, né? E eles vão cobrar uma taxa administrativa de 990 por mês para fazer todo esse trabalho. Gerar boleto, cobrança, fazer o controle de quem pagou, quem não pagou, enfim, fazer toda essa parte administrativa. Então, isso, para esse primeiro mês da taxa de inscrição, vai ser debitado esse valor. E, obviamente, o nosso caixa aqui vai ter um saldo de R$ 1.504, que vai ser transferido na semana que vem já para nossa conta corrente já existente, que foi aberta. Tá? Nós abrimos aí uma conta corrente no Core, então a partir do finalzinho desse mês, as taxas associativas bimensais, elas serão já enviadas através do Banco Cora, já da própria associação. Então, o que for pago já vai cair nessa conta e eu quero estar alimentando essa planilha com essas informações e também trazer para vocês, isso aqui é o real, obviamente, né? E trazer aqui nessa outra aba a prévia de custos que a própria Cíntia comentou, né? Então imagine o seguinte, ó, nós temos aqui três custos que são determinados mensalmente, que nós vamos ter custos, né, mês a mês para serem pagos, anuais de alguns itens que eu vou detalhar aqui, e alguns extras que vão ser uma única vez. Dentre eles, começando já pelo extra, o site da associação, que nós fizemos duas cotações e uma delas foi o que trouxe um melhor resultado, né, em custo-benefício, que é de uma pessoa chamada Israel, um desenvolvedor. Ele já desenvolveu, inclusive, lá do, do Hotbit e está desenvolvendo também da OPR. Então, por conta disso, a gente conseguiu um preço bem, bem, bem atrativo com ele para criar toda essa estrutura do site, depois ter um custo anual para manter o domínio, hospedagem, né? Porque nós vamos ter um domínio lá, amusolar.com.br, por exemplo, e a manutenção do site adicionando informações, removendo, criando novas páginas, removendo páginas, enfim, tudo que for relacionado a isso vai ter um custo mensal de R$ 45. Enfim, o que que nós temos previstos aqui? Bom, contabilidade não vai ter como a gente fugir, né? Isso vai ter que existir, porque o contador que vai fazer toda essa parte legal, vai fazer depois toda a validação junto à Receita Federal, fazer o imposto de renda da pessoa jurídica a cada ano, e isso não tem como a gente fugir. Então, nós conseguimos aqui também, através do contador que já faz
isso junto com a OPR, né, com a Olímpia Parque Resort. Então a gente conseguiu chegar num valor de R$ 300 por mês para cada associação. Cara, é um valor bem significativo, porque eu hoje, numa das empresas que eu tenho, eu pago R$ 700 por cada empresa, então, cara, menos da metade. Até eu tô pensando depois em conversar com o Ferreira aqui para ver o que ele consegue fazer. Mas é um valor bem, bem acessível. A gente teve um outro colega que trouxe aqui um outro valor de 450, se eu não me engano, por mês. Então a gente preferiu ficar nesse que, além de estar em Olímpia, já vai fazer das duas associações e tem um valor menor. Aqui a gente falou da administração, né? De 990. Deixa esse valor aqui por enquanto, eu já volto nele para explicar aqui qual é o que nós estamos fazendo para tentar dirimir essa prévia de custo. Bom, vamos lá. Feito isso, uma vez que nós temos CNPJ aberto, vamos ter essas partes contábeis, vamos ter que ter um certificado digital, né? Como todo mundo que tem empresa sabe que precisa desse certificado para fazer a transferência de informações para o governo, então tem que ter certificado para que comprove essa segurança. Despesas com cartórios anuais são várias relacionadas a possíveis atas que vão ser registradas, documentos que vão ser de certidões negativas que vão precisar tirar, seja para nós ou até mesmo para revogação de uma possível eh, procuração que nós já tenhamos ou vou precisar refazer. Então, é uma projeção que nós estamos tendo anual de mais ou menos R$ 1.000 para essas situações mencionadas, né? Tarifas bancárias a gente está isento porque a gente abriu uma conta no Cora. Nesse primeiro momento a gente não vai ter tarifa bancária lá, exceto se nós passarmos a quantidade de boletos adicionais. Que mais aqui? Legal. Como eu falei sobre a questão do site, né? São esses custos que a gente está mencionando, no total de 995. Aqui a gente quebrou isso em 12 para ter uma granularidade, né, de valor, e aqui em uma única vez, né, para sendo um extra. Aqui só para a gente ter um título de grandeza, assim como essa parte da formação da associação, que foi cobrada aqui pelo advogado, eu já explico ela, eu coloquei aqui como sendo também 10 vezes para a gente ter uma ideia de, na projeção do mês a mês, quanto que nós precisaríamos, né, em termos de grana mesmo em caixa, e aí depois convertendo isso aqui, eu vou mostrar aqui embaixo, quantos que nós precisaríamos ter disso de associados para comportar esses custos, essas prévias. Manutenção, como eu falei, esses eventuais aqui seriam uma gordura no caixa para uma emergência, né? Então, se vocês observarem, a Cintia ela foi bem feliz no comentário, né? Então, se nós mantivermos a taxa associativa em R$ 30 para custear esse valor mensal de 4.782, a gente precisaria de 159 associados. Então, se nós precisaríamos disso, e hoje a gente está falando de pagante, né, que são 83, claro que não vai estar isso, né? Menos 83, nós estamos falando de mais 76 associados para chegar nessa conta mínima aqui de trabalho. Bom, por que essa conta mínima? Vocês estão com esses valores aqui em mente, né? Então, 159 é um número mágico para a gente. É óbvio que o que vier acima disso entra como gordura de caixa para que a gente possa ter alguns processos no futuro que já envolvam aqui alguns custos adicionais que não estejam englobados nesse pacote do jurídico, por exemplo. Esse pacote do jurídico, parte dele já é essa carta que já foi feita essa semana. Então, isso aqui já está ativado junto com a advocacia do Paiva Nunes. Então, a partir de agora, a gente tem mensalmente essa grana para ser paga. Custos fixos, de fato, a contabilidade vai existir. Eu vou remover esse da administração, porque eu vou explicar um pouquinho para vocês o que que a gente vai fazer com a administração, e também vou remover a gordura, né, o emergencial. Ou seja, o mínimo, mínimo, mínimo para a gente rodar seriam com 100 associados. Então, nós precisamos de mais 17 para fechar esse número mágico. Nesse momento, onde a gente está cortando na pele, a gente está cortando na pele qualquer gordura que a gente tenha para uma emergência,
e estamos cortando na pele a administração, que vai ser a cargo de nós, pessoalmente, fazermos essa gestão. Então, quando eu digo isso, ao invés de ir lá ter uma administradora que emite os boletos, envia, registra, confere, valida quem recebeu, quem não recebeu, manda carta de cobrança, quem vai fazer isso é a gente nesse primeiro momento, tá? É a Mussolar, é a diretoria. Tá, lembrando, tá, pessoal? Eu acho que isso já foi enfatizado N vezes, lembrando que nós da diretoria não é um cargo que não tem bônus, a gente não recebe dinheiro, a gente não recebe salário, a gente não tem isenção da taxa de associação, é um trabalho totalmente voluntário. Então, a gente, para manter a roda girando mínima, a gente vai também se sacrificar para fazer essa parte administrativa também, tá? Então, é claro que aqui, né, os que já contribuíram, né, que permaneçam nessa ideia, né, nessa pegada de contribuição, para que a gente consiga pelo menos esses 17 mais aqui para fechar esse número mínimo. Daqui a pouco eu já abro a palavra para o Davidson falar um pouquinho do que a gente fez de vídeo para ser mais assertivo para nas pessoas que diferente de vocês que entenderam onde nós estamos como proprietários, né, tem muitos outros mil e lá vai cacetada que não sabem nem onde eles estão. Ou se sabem, estão se fingindo de morto e não têm a mínima ideia das coisas que estão acontecendo na associação. Então a ideia é que a gente consiga trazer boa parte desse pessoal também para cá. É, Dito isso, né, o que eu queria mencionar aqui, uma vez que nós vamos fazer a administração, tá, pessoal? É que a partir dessa semana nós vamos começar a emitir os boletos bimensais, né, que nós havíamos definido lá, de R$ 61 para ser pago até dia 10 de março. Tá? Então, até dia 10 de março, todos nós aqui vamos receber esses boletos para serem pagos para que a gente possa melhorar esse nosso fluxo, consequentemente, para honrar esses mínimos aqui de contratos já existentes, né, já pendurando. Óbvio que essa parte aqui do site, eu particularmente entendo sendo também uma prioridade por conta não só da conveniência para nós como associados, mas também já vislumbrando a transparência e também o que a Cíntia comentou em relação até a auditoria, porque uma vez que nós tenhamos todos acesso a esse site, todas as informações, todos esses balancetes, todas as comunicações, elas vão existir num único lugar. Então isso mostra que todos nós tenhamos acesso às mesmas informações, não só nós como diretoria, obviamente, mas também como nós como sendo associados, né? Vamos buscar todas as informações lá. Plano de comunicação, obviamente, ou seja, vão ter cadastrado os e-mails de todos nós lá, então qualquer comunicado que tenha vai ser feito por lá também. Ah, vamos ter uma reunião nossa pré-assembleia para definir alguns pontos. Cara, vai ser por lá. Muito embora nós também vamos utilizar o WhatsApp, mas acaba sendo tudo essa parte oficial pelo próprio site. Então, acaba sendo tudo mais profissional, né, digamos assim, com essa parte automatizada e essa parte de internet e site conectado e funcionando. O Alexandre, conta para a gente direitinho o que é que efetivamente já está contratado. Certo. O que já está contratado, pessoal, é assessoria jurídica e a contabilidade. Isso aqui, no momento que isso foi fundado, isso já existe. O que está em fase de contratação, e aí nós vamos esperar entrar essa primeira leva da bimensalidade, é fechar essa parte do site. Enquanto a gente não ganha musculatura com mais associados para aumentar esse valor e, consequentemente, consigamos tirar essa administração da diretoria, obviamente, né? Que faça com uma empresa que tenha esse conhecimento, que consiga trazer isso, uma vez que, óbvio, né? Aumentando a quantidade de associados, essa automação ela tem que partir de uma dessas empresas que já tem sistemas próprios para fazer tudo isso. Então, hoje, como nós estamos com um número bem reduzido, ainda assim dá para nós assumirmos isso. Mas o que nós temos hoje de contrato é contabilidade e a assessoria jurídica do Paiva Nunes. E a abertura, né?
Essa Ah, é isso, perdão, é verdade. Eu ia falar, eu deixei ele pro final, acabei não falando, peço perdão. Bem lembrado, Cíntia. Bom, é claro que a associação, ela não nasceu, né, por nós, né? Eu digo toda a parte jurídica, inscrição inscrição do, a inscrição CNPJ. do CNPJ, da criação da associação, do próprio estatuto, enfim, teve uma assessoria jurídica por trás disso que também eles cobraram um valor para ser feito isso. E foi esse valor que foi negociado em 10 vezes. Então esse cara já tem que entrar também nessa conta mensal para que a gente consiga honrar. Então, seria uma parcela dessa mensal, o assessoria jurídica para a gente já começar a movimentar aqui a parte da associação junto com a contabilidade. São esses três itens que a gente deve hoje. Então, a partir desse mês de março, são esses três itens que a gente vai estar contando. Lembrando que aqui, como foi feito, como nós não tínhamos conta corrente ainda, estava em processo de registro de associação para se abrir a conta, todo esse processo foi feito pelo próprio Paiva Nunes, ele tem um braço administrativo e, obviamente, eles cobraram esse valor mensalmente da gente. Então, quando nós vimos esse valor, nós negociamos para tirar isso deles, para poder a gente ter aqui um respiro, né, com 100 associados para conseguir solvente, dar né? start, né? Então, hoje, galera, sendo bem sincero com vocês aqui, eu acho que não é o objetivo aqui, né, a gente esconder nada, mas a gente precisa de fato aqui de mais associados para ter esse mínimo de 100 aqui para poder manter isso funcionando. Então, hoje é um número, seria mais 17. Antes de eu passar a palavra para o Davidson, pessoal, tem alguma pergunta para mim em relação a isso, ou para toda a diretoria aqui em relação a essa parte de cursos, da forma de que vai ser mostrado aqui o dia, né, o extrato, a utilização da associação, essa prévia que a gente colocou aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou descompartilhar minha tela para ver se tem alguém que levantou a mão ou quiser abrir o seu microfone, fique à vontade. E se precisar, eu recompartilho aqui. Caso contrário, eu passo a palavra para o David, isso aqui, que ele tem uma horinha para falar sobre um assunto bem mais importante. Vamos lá, Carlão. Abra seu microfone e fale, por gentileza. Tá tímido? Oi, boa noite. Opa, vamos lá. Alô, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Então, eu me lembro que quando a gente começou aí a movimentar a associação, nós fizemos várias mudanças aí de grupo, e eu me recordo que tinha um número grande de pessoas que tinham aderido à associação. É lógico que não havia sido feito nenhum pagamento ainda, mas a pessoa meio que tinha se comprometido Você a está participar. corretíssimo, você está corretíssimo. Nós tínhamos um universo de 170 e poucas pessoas Exato. que deram ok, mas chegou no vamos ver, correram. Então essas pessoas simplesmente não Não, aderiram. não aderiram, Carlão. É isso aí. E mesmo os que falaram que aderiram, tiveram três que pediram para não continuar mesmo depois do processo de preenchimento de formulário e etc. Eu entendi. Posso É uma complementar aqui? óbvio. O Carlão, é assim, a gente teve, não sei há quanto tempo você está, ou se você veio do Por um Solar Melhor, porque no final a gente acabou fazendo outras ações para outros grupos, né? No chamamento para a associação. Mas lá no Por um Solar Melhor, a gente teve inicialmente uma lista com 164. Aí depois, assim que a Cíntia chegou e o Luiz Fabiano, a gente fez uma nova enquete, uma nova listagem, aonde a gente chegou a uns 120, se eu não estou enganada, mais ou menos. Né? Então, desses 120, preencheram o formulário algo em torno de uns 90, não é isso? 87, e os 83 efetivamente pagaram a taxa de inscrição. O que nós temos hoje? Uma planilha, que até eu fiz questão de fazer, eu posso dizer que eu organizei essa planilha inicial, e é um comprometimento meu aqui com todo mundo, em verificar quem destas pessoas haviam se comprometido, efetivamente já estão conosco, e das pessoas que incluíram seus nomes naquela lista e naquela enquete,
Eu estou organizando essas informações para poder entrar em contato com elas, para que a gente entenda o que foi que aconteceu, se elas se perderam, se elas estavam esperando estas reuniões aqui acontecerem, tudo se concretizar, para que a gente possa fazer um novo convite para que elas entrem na nossa associação. Então, elas serão as primeiras pessoas que nós entraremos em contato fazendo um novo convite, né? Então, Independente de é, outras, tá? era justamente esse o ponto que eu queria fomentar aí. Porque se as pessoas já haviam se comprometido, de uma forma ou de outra, elas tinham manifestado interesse em participar, Exato, né? E aí, eu acho exato. que assim, ok, pode ser que tenha acontecido alguma coisa no meio do processo, faltou alguma informação, enfim, hoje em dia a gente sabe como é que é, né? O Sim. processo é bem de passo a passo mesmo, porque não dá para confiar em todo e qualquer tipo de organização que você vá se envolver. Mas a partir do momento que a Exatamente. gente já tem as informações, né? Eu estou acompanhando aí já desde 2015 que eu estava lá no grupo do Solar, que o Carlão me adicionou, inclusive, e sempre, vou dizer sinceramente, eu não consigo acompanhar 100%, mas sempre que eu posso, eu estou entrando, estou verificando. Até quando foi criada a outra associação, eu estava quase entrando na outra associação, aí que eu fui percebendo as mensagens que já não estava rolando mais. Enfim, são essas questões assim de mudanças que às vezes deixam as pessoas um pouco inquietas, eu acho. Então, o que Uhum. que eu percebi nos comentários? Que muitas pessoas ficaram divididas por conta justamente dessa questão, que já tinha um grupo meio que formado para montar a associação, aí depois se desmanchou, formou-se outro, e aí acho que ficaram na dúvida, entro ou não entro? Então, acho que se a Uhum. gente entrar em contato, talvez essas pessoas ainda estejam dispostas, sim, a participar. Talvez esteja faltando mesmo essa peneirada, né, enfim, a gente tentar trabalhar um pouco mais, porque é de interesse de todos. Exato, Carlão. E aí, nesse sentido, vem agora a minha fala. O apelo da Cíntia foi por mais cotistas associados. O meu apelo vai ser no sentido de ajudar a espalhar a informação de que nós somos uma real associação e o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, né? Abrindo para vocês os nossos processos, as nossas contas, todas as nossas dificuldades e os nossos avanços, né? Então, assim, também podemos contar com a ajuda de vocês na validação desse trabalho, né? Então, assim, à medida em que vocês conseguirem também transmitir isso para outros cotistas, eles também ganham segurança para se associar, porque vocês sabem que o processo, ele também é um pouco complicado, né? Porque é preciso preencher o formulário, é preciso anexar documentos para que então a gente transfira vocês para o grupo específico de associados, para que então depois um boleto seja gerado, né? Então, nós não estamos aqui fazendo uma coisa esportiva ou amadora, né? Nós estamos trabalhando com o máximo de profissionalismo possível para o momento, almejando ainda mais profissionalismo conforme a Uhum. gente tenha mais caixa, ou seja, com o pé no chão. Tá, deixa eu tirar só mais uma dúvida com você. Então, no caso, as pessoas, nem todas as pessoas que estão nesse grupo Nosso Almo Solar estão participando da associação, é isso mesmo? Então, Não Carlão, entendi, volta. são três que pediram para não participar mais. Eu acredito que elas nem estejam mais no grupo. E são Aham, quatro que são inadimplentes. Que a gente precisa entender o porquê que não ocorreu esse pagamento. Do tá. restante, os 83 estão ativos. O que vai acontecer, tá, o Carlão? Se você falar, pô, mas o Alexandre me falou de 90, mas aqui a gente não tem esse número. Acontece Uhum, que eu, pelo menos, peguei duas situações dessas em que, na transição do grupo por um solar melhor para esse grupo de associados, por algum ajuste do WhatsApp da pessoa, ele não permitia que não permitia que adicionasse ela direto no grupo. Então eu era obrigado a mandar um convite. O que pode ter acontecido para ter alguma possível diferença aí, que é o que a Andrea vai estar fazendo nesse pente fino, é algum uhum, caso específico disso, que foi mandado um convite. Provavelmente a pessoa que você recebeu o convite, Carlão, vai falar assim, pô, quem que é esse maluco aqui? Quem que é esse Alexandre que está me pedindo para entrar no grupo? Eu nem conheço esse cara. E provavelmente o cara não entrou. E não acho que ele está é, errado ou não.
O fato é que todos sabiam do processo como que ia acontecer, todos sabiam que ia ser removidos, e pelo menos nas minhas transcrições eu avisei a eles, ó, vou estar te removendo daqui, vou estar te adicionando lá. Quando foi na adição, alguns deles, por setagem do WhatsApp, permitiram que não adicionava e foi feito o convite. Então pode ser que alguns ainda, embora sejam associados, não estejam no grupo, e a gente vai ter que só fazer esse rescaldo para saber quem são as pessoas que foram enviado o convite e elas não entraram. Tá bom, então. Obrigado por Infelizmente. esclarecer as dúvidas aí. Imagina, eu só tenho um ponto, Carlão, que você falou que eu achei bem pertinente, eu acho que vale a pena retratar ele aqui, sim. Tá bom. Quando você falou da divisão, né? De fato, não é o fórum, mas só para vocês estarem na mesma página, eu antes não, né? No momento em que estava perdurando a essa diretoria, eu também estava no outro grupo. E quando eu vi os objetivos, o que me trouxe para cá foi exatamente quanto que esse pessoal já estava bem à frente do que o outro pessoal que, que estão ainda nesse processo de uma montagem de um outro de uma outra associação. Na ocasião, acho que talvez aqui poucos aqui saibam disso, né? Na ocasião eu ainda tentei entender com eles o porquê. Falei, gente, mas o outro time lá já está bem à frente. Por que que a gente não junta forças? Ah, Uhum. não, que tem informações lá, pessoas que querem interesses próprios. Eu falei assim, mas me dê exemplos de pessoas que têm interesses próprios e quais seriam interesses, se não os nossos aqui de como proprietários, de que tenhamos uma visão de 360 do que está acontecendo dentro do que é nosso, administrativamente falando e financeiramente, para que possamos ter acesso a essas informações e saber de onde está sendo empregado o nosso dinheiro. E aí ficou nessa picuinha, sabe? Até que vocês não saibam disso, tá? Peço perdão aqui para Cintia, que a gente não tinha combinado nada sobre isso, mas a gente se propôs até, quando eu digo a gente, né, a Cintia, né, como presidente, ela se propôs a se reunir com esse pessoal, né, com essa divergência, para, cara, levantar uma bandeira branca, falar assim, gente, a associação já existe, vem com a gente somar. E isso não aconteceu, tá, Carlão? Não por Uhum. nós, por eles. Entendi. Então, eu digo infelizmente, cara, porque foi o que eu tentei, me removeram do grupo, dos grupos na qual parte desse pessoal era administração. Tinha um grupo de solar lá, de mais de 500 pessoas, que, cara, eu fui excluído, fui feito um cachorro desse grupo, entendeu? Porque eu levantei uma mão lá e disse, cara, mas já existe, por que que vocês estão postando é, um vídeo de uma associação, sendo que ela já existe? Aí foram lá e removeram minha mensagem. Aí eu chamei o administrador, falei, cara, mas já existe o grupo. Não, aqui só a gente que pode mandar isso. Eu falei assim, mas cara, se vocês falam que é só vocês, então, por que, se não pode mandar link de outros grupos, por que vocês estão mandando? Aí foram lá e me removeram do grupo. Cara, assim, sem mais, sem menos, cara, não, sem mais, sem menos. Então Uhum. aí eu vi e falei assim, cara, então isso não é sério, não é possível. Não é possível. A pessoa não te dá uma resposta, vai lá e ao invés de ela te responder, ela vai lá e te quica do grupo, não faz É, sentido nenhum na minha cabeça. Então isso é percepção do Alexandre Zancop, tá? Não tem nada a ver com a diretoria. Isso é tá percepção certo. minha, pessoal. Então, assim, eu não me sinto confortável em lidar com pessoas que agem dessa maneira. Então, eu encontrei nessa diretoria, nessa associação, nessas pessoas que estão aqui, o oposto. Por isso que, né, acho que poucos aqui da diretoria sabiam dessa história. Mas como você elucidou essa, essa divisão, eu participei dela. Então eu posso dizer com precisão o que me fez decidir por um e não pelo outro. Es- Legal. Então, Espero eu que acho. ninguém mais tenha essa experiência desagradável igual a minha. Com certeza. Então, só para a gente finalizar, para não ficar muito longo, eu acho que então a minha fala foi bem válida no intuito de a gente buscar mesmo essas pessoas que se afastaram um pouco e a gente tentar completar esse número de pessoas faltantes com talvez até com essas pessoas que já estavam envolvidas e não se sabe exatamente para que lugar foram, né? É isso mesmo. Já tentamos, mas Fechou. tomamos uma portada na cara, infelizmente. Então, fazendo Maravilha, então. Ô, Carlão, só foi esclarecendo, só. esse processo ainda não foi feito, porque nós recebemos hoje a situação
do pagamento das taxas de inscrição de lá do escritório do Dr. Rafael, tá certo? Então, Uhum. hoje é que nós soubemos quem efetivamente pagou a taxa de inscrição e quem não pagou. Então, agora a gente consegue fazer a recapitulação de quem ainda não chegou, tá bom? Isso, Maravilha, obrigado. colocação, essa tentativa de união, ela não foi feita uma vez apenas, tá? Da minha parte, e da parte do Luiz Fabiano, inclusive foi a primeira atitude que nós tivemos quando fomos convidados, né, pelo Carlão, pela Andréia. A primeira atitude que a gente teve foi de marcar uma reunião com o outro grupo e tentar trazer essa união, né? Essa convergência, porque a associação ela é convergente, existe um despropósito haver duas associações para a mesma finalidade, não tem cabimento. Então foi tentado mais de uma vez e assim e ainda estamos, o nosso posicionamento não é de barreira, não é de cercear ninguém e está aberto o convite a qualquer momento, tanto para a liderança do outro grupo, a gente não tem, a gente se colocou para ajudar, para nos ajudar como proprietários, né? Foi colocado interesses pessoais e eu quero fazer uma observação, como se fosse pejorativo o fato, eu tenho uma agência, eu faço intermediações, eu ajudo os proprietários a alocarem suas datas. Isso não me deprecia em nada, pelo contrário, se existe uma pessoa que tem interesse dobrado de que o resort seja um lugar agradável, que preste um bom serviço e que o proprietário consiga fazer reserva, que não tenha abusos, eu tenho dupla vontade de que tudo dê certo. Por quê? Uma como proprietária, porque é meu patrimônio também, e outra porque eu trabalho com isso. Então, eu não vejo nisso nenhuma conotação pejorativa. Querer que o empreendimento realmente tenha excelência, tá? Mas vamos passar para outra. E olha, essa questão também, se alguém se sentir desconfortável e quiser saber de detalhes, Pode chamar a gente. pode chamar, me chamar, eu explico tudo o que aconteceu. Não tenho nada a esconder. Fizemos reuniões mais de uma vez, tá? E tentei até com o doutor Rafael, com a federação, né? A gente tentou interpelar agora recentemente, falando, olha, chama lá, tenta lá, doutor Rafael, traz o grupo para cá, vamos se unir. Por quê? A gente também visa o andamento, a gente conseguir desenvolver esse trabalho. Então, quanto mais gente entrar, né, participar, coloquei à disposição até eles estarem conosco na tomada de decisão, porque não tem nada que a gente vá fazer que seja oculto. Pelo contrário, tudo é em ata. Se vocês lerem o estatuto, vocês vão perceber que qualquer decisão ela tem que ter uma assembleia e a participação dos membros, dos associados para a decisão. Cíntia, eu Então, vou precisar te interromper aqui, senão a gente não vai conseguir terminar às 21h. Me verdade, vamos lá, perdoa. Davidson. Vamos abrir isso para um próximo bate-papo. A gente está à disposição. Eu preciso que o Davidson faça, mostre para todos nós aqui como o primeiro vídeo que ele elaborou para que vocês avaliem de fato se faz sentido para a gente disparar isso como sendo um documento de trazer novos cotistas para serem associados e os dois estudos. Alexandre, só um minuto. Só quero enfatizar aqui que da última reunião que nós fizemos, eu não vou saber lembrar o nome de quem foi, mas foram dois cotistas associados que tinham pedido um vídeo, eu não vou saber também a palavra exata, É, mas algo do tipo, um vídeo matador sim, é o que a para gente vai mostrar. compartilhar com todo É mundo, o que a para gente vai mostrar em atrair mais antemão, é isso. associados. É o que a gente vai Então, é mostrar de isso que... antemão. Isso, perfeito. Então vamos lá. Davidson, a palavra é sua, é contigo, meu brother, arrebenta. Oi, pessoal, boa noite para vocês, tudo bem? Eu que lute agora, vamos lá. Com o tempo, eu quero
contextualizar vocês, antes de compartilhar o vídeo que o Alexandre comentou, eu quero compartilhar, contextualizar com vocês por que que a gente chegou nessa ideia de fazer esse vídeo, de chegar nesse ponto que a gente está chegando agora, né? Até não só o vídeo que eu gravei, mas o passo a passo que eu vou mostrar para vocês também, que me fez também ficar sem cabelos. Vamos lá. A gente conversando aqui, nós entendemos que assim existem várias bolhas relacionadas ao solar das águas, bolhas de cotistas, né? Tem os cotistas que são os que estão mais interessados, que somos nós praticamente, e também parte do outro grupo que já tem a pretensão de formar uma associação, ou que, como nós, já formamos a associação. Então, essa é uma bolha, infelizmente ainda é pequena, mas a nossa intenção é aumentá-la. Tem a bolha dos grupos de WhatsApp. São pessoas que já participam com intenção de locação e que elas também percebem que não, o Solar das Águas não é só mil maravilhas, tem os seus problemas, e só que elas ainda, talvez alguma parte das pessoas dessa bolha não tenham noção da profundidade dos problemas. Assim, os problemas ainda para essas pessoas talvez sejam ali, poxa, tentou fazer uma reserva e não deu, chegou lá para fazer o check-in, tinha uma fila gigantesca, só alguns problemas que são mais vistos de imediato, né? Vamos dizer assim, vamos usar esse termo. E tem uma galera que é uma bolha gigantesca, que são cotistas que não estão em grupo de WhatsApp, nem sabem da existência de grupos. Eu fazia parte dessa bolha há uns 2 anos atrás, eu nem sabia que existia grupos, e hoje eu estou aqui no menor das bolhas, na menor das bolhas, que é da associação, e tem muita gente lá ainda que não tem noção. Eu estive em janeiro agora lá no Solar das Águas, e várias pessoas que eu conversei não tinham nem noção que existia isso. Então, pensando nisso, a gente pensou em estratégias para direcionar nossa comunicação, né, com esses cotistas, porque não adianta você falar lá para o cara que não tem nem noção que existe um grupo do WhatsApp, chegar para ele e falar detalhes da má administração do Solar das Águas, como a gente sabe. Ele não sabe, ele não tem a percepção. Então, para ele vai ignorar essa sua fala e vai achar que talvez você esteja querendo, você está sendo radical demais, que não é tudo isso, porque quando a gente chega lá no Solar das Águas, não é mentira para ninguém, não é segredo para ninguém que lá o ambiente é agradável. Se não fosse, a gente não seria cotista de lá, né? O ambiente é agradável, aquelas piscininhas, mesmo que às vezes está fria, mas é gostoso, porque a gente não tem isso no nosso dia a dia em casa. Então, a gente vai para lá de férias, relaxar. Então, essa galera que não tem noção disso, eles estão olhando para esses detalhes, que são a casa de férias deles. E aí, qual que é a maneira que a gente pode encontrar para se comunicar, né, com essa galera? E aí, pegando o gancho que o Carlão falou ali de, pô, como que a gente vai alcançar essa galera e tal? A gente pensou num meio de comunicar, que é pegando no bolso do cotista. Pegar no bolso de todo mundo, opa, rapidinho a gente se alerta. E aí, quando a gente olha para a administração do condomínio e aí olha para o rombo que a gente vem percebendo, foi por isso que a gente então tentou criar esse conteúdo, esses vídeos, esse vídeo que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu quero que vocês tenham a liberdade de validá-los para nós, né? Porque depois vocês vão poder compartilhar esse conteúdo nos grupos. E depois eu vou mostrar para vocês com mais detalhe, o passo a passo de como chegar nesse resultado do vídeo que eu criei, ok? Então eu vou pedir licença para vocês, eu vou compartilhar aqui a minha tela, e aí eu vou mostrar num primeiro momento o vídeo que eu gravei, tá bem curtinho, 1 minuto e meio, que é o vídeo que é para chamar a atenção do cotista. E aí depois, na sequência, eu vou mostrar para vocês o passo a passo, aí vai ser um pouquinho mais demorado, eu já peço de antemão desculpa para vocês, mas vou tentar ser o mais dinâmico, o mais tranquilo possível para que vocês possam acompanhar, desde pessoas que têm já facilidade com a tecnologia, até as pessoas que têm muita dificuldade, para que também possam entender e acompanhar, ok? Então, eu vou compartilhar aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Deixa eu ver se estão conseguindo visualizar minha tela aí. Quando vocês estiverem, me dê um posicionamento, por favor. Sim, sim, Então, sim, né? sim. Vamos ver se vai sair o áudio. Eu vou fazer silêncio um pouquinho aqui. Eu peço que vocês me digam se está saindo o áudio.
Não. Não. Que beleza. Alexandre, como que a gente consegue fazer o áudio sair? Você sabe? Deixa eu ver se consigo pausar aqui a Na hora que você for compartilhar no compartilhamento. Zoom, você tem que habilitar, né? O áudio. Boa. Como que a gente faz isso aí? O Na hora que você Márcio, der me o ajuda aí. share, na hora que você der o share, na Ok. minha tela, no meu Zoom aparece dessa forma. Não sei do teu Zoom. Do lado direito superior lá tem Ah, é verdade. Share Share Sound. sound. Share. E Optimize for Video Sharing também. Marca as duas e aí Perfeito. você vai. Perfeito, meu amigo. Viu? Falar com quem entende é outra coisa, né, Tem cara? alguém que sabe mais do que nós. Falar com quem Márcio entende, precisa bicho, é fazer outra. parte da diretoria, Márcio. É. Então, vamos lá. Consegui. Aí, agora vai. Agora vai. E aí, cotista solar das águas, tudo Veio bem? sim. Você já parou para pensar para onde está indo o dinheiro do teu condomínio, o dinheiro que você paga mensalmente no condomínio? E se eu te dissesse que tem como você descobrir isso facinho usando a inteligência artificial? Melhor ainda, de graça. Mas pode ficar tranquilo, não precisa ser nenhum gênio de tecnologia para você descobrir isso não. Eu vou te mostrar em 3 passos simples como que você descobre isso. Vem comigo, eu vou te mostrar aqui minha tela do meu celular e a gente vai resolver isso agora. Parte 1, nós vamos acessar o portal do proprietário no Solar das Águas. Vamos acessar aqui com seu usuário e senha, clica em menu, clica em condomínio, documentos. Parte 2, nós vamos baixar o demonstrativo de resultado. O último vigente é dezembro de 2024, só acessar, baixar ele e fazer o download dele no seu celular. Feito isso, nós vamos para a parte 3, que é a parte mágica agora, que é usar o ChatGPT. No ChatGPT do seu celular, você vai subir esse arquivo que você acabou de fazer o download e vai dar o comando para o ChatGPT o seguinte: GPT, analise esse DRE e me diga se a administração está usando bem os recursos. E aí, em questão de segundo, pronto, a inteligência artificial te entrega uma análise completa. Agora você tem um raio-x da administração do condomínio na palma da sua mão. Se achou útil, já compartilha esse vídeo nos grupos e vamos juntos aí fiscalizar e garantir que o nosso dinheiro seja bem investido, né? E se precisar de ajuda, conta com a gente aqui da Amo Solar. Estamos aí para ajudar você, cotista. Pronto. Bom, é um vídeo curto, que a intenção é que seja objetivo para que é, a gente possa compartilhar. A gente sabe que com o advento das redes sociais e tal, eu sou de uma geração, acredito que a maioria aqui mais antiga, que não cresceu com rede social, né, mas com o advento das redes sociais, que é benéfico até seus limites, a galera gosta de coisas rápidas, de consumir conteúdo rápido. Então foi com essa intenção, então o vídeo tem 1 minuto e meio, justamente para as pessoas poderem assistir, ter objetivo, seu objetivo ali e poder assistir. Mas eu quero mostrar para vocês, que fazem parte aí da nossa associação, como que a gente consegue fazer isso no passo a passo, bem tranquilo, bem leve, ok? E eu vou fazer, e aí depois no final eu vou abrir para vocês tirarem suas dúvidas, e aí se vocês quiserem ir anotando aí as coisas no passo a passo que eu vou mostrar, e anotando as dúvidas, depois vocês me tirem as dúvidas comigo, fechou? Deixa eu compartilhar novamente aqui, e aí a gente inicia o processo de explicação. Deixa eu achar aqui, me achar. Achei tudo. Pronto. Todo mundo vendo minha tela? Beleza. Então, assim, o que eu vou tentar mostrar para vocês agora é um guia passo a passo para a gente poder acessar o portal dos proprietários, baixar ali os DREs e pedir o GPT para fazer a análise. Bom, vou partir do princípio que todo mundo já tem acesso a esse site, que é o portal do proprietário. Partindo desse princípio, se você não tem acesso, eu vou compartilhar lá no grupo o link. E para quem está assistindo esse vídeo gravado, eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar o link aqui desse portal. É só você acessar com o seu usuário e senha, né? E aí você vai cair nessa tela inicial aqui, beleza? Chegando nessa tela inicial aqui, você vai vir aqui, ó, clicar em condomínio. E em condomínio, você vai clicar em documentos. Aí ele vai abrir essa tela que tem vários documentos aqui. Você vai poder olhar com tranquilidade para esses documentos. Depois, com calma, você olha, você vai encontrar várias coisas aqui que são de interesse de muita gente. Documentos que são
a própria administração que abastece aqui. Tá vendo? Ó, DRE de 2021, 2022, mas vamos objetivamente lá para o de 2024, ok? Ô, De 2020. Davidson, Oi, só um diga. parênteses. Esse portal, só um parênteses, acho que todo mundo sabe, mas reforçando, é o mesmo portal que a gente entra para solicitar a reserva das nossas datas. Só está num pontinho diferente. Aproveita e mostra aí, Davidson. Ó, Solicitar solicitar reservas é reserva. onde todo mundo entra. E o Davidson Aí está ele abre mostrando essa um outro outra página. caminho. Isso. Ó, É para todo aqui mundo quando a saber gente que clica já. em solicitar, isso. Quando a gente clica em solicitar reserva, ele abre esse outro caminho aqui, essa outra página que você loga e faz todo a sua reserva, beleza? Então é o mesmo caminho que você já tem acesso para, muito bem lembrado, André, para você fazer assim as suas reservas. O único detalhe é que ao invés de você clicar aqui nesse solicitar reservas, você vai clicar no documentos, né? Às vezes você vai querer vir aqui em demonstrativo, deixa eu abrir aqui para você ver, não tem nada aqui. Você vai, de repente, selecionar algum mês, ó, nem algumas funcionalidades ainda estão, ó, talvez vai ter aqui um específico, ó, mas não mostra, ó, em manutenção. Então, para não ter erro, vem aqui em documentos, e aí você vai ver todos os demonstrativos aqui tranquilamente, ok? Então, o que eu vou fazer agora com vocês é uma demonstração do período do mês 12, tá? Se você olhar aqui, ó, só para vocês entenderem, tá aqui, ó, 02 de 2024, ó, 02, fevereiro de 2024, e assim por diante, 03, 04, 05, até o último 012, o 12, né? Então, a gente vai fazer o download desse arquivo, baixar ele no seu computador ou no seu celular, né? Tanto faz, eu vou colocar aqui na minha área de trabalho, ok, salvei. E aí, nós vamos agora para o próximo passo, que é acessar o chat GPT. Não sei se todo mundo já o usa, se tem a familiaridade com o ChatGPT. Também vou deixar o link dele. Ele não vai aparecer assim para vocês, tá? Desculpa porque eu uso um recurso a mais, mas deixa eu mostrar aqui para vocês verem como que ele vai aparecer para vocês. Vocês estão acompanhando essa segunda tela que eu abri? Ó, Sim. então, beleza. O chat GPT para vocês, ele vai aparecer assim, simples assim. O meu tá cheio de frescurinha ali, porque são alguns recursos que eu uso a mais, mas funciona dessa mesma maneira aqui, tá? Eu vou usar lá porque já tenho mais tranquilidade lá, mas daria para usar desse modelo aqui. A única coisa que você vai precisar fazer para ficar os chats, né? Os chats, ou seja, as conversas que você tiver com o chat GPT, parece meio estranho, né? A gente conversar com uma inteligência artificial, um robô, meio estranho, mas é a atualidade, é a modernidade, a gente precisa se adaptar. Então, toda vez para esses chats, para essas conversas ficarem salvas aqui, você pesquisar depois, você precisa cadastrar. Ou se você tem um usuário e senha, você entra, senão só clicar em cadastrar, ele vai pedir aqui algumas informações, você coloca, ó, bem simples, você pode colocar com o seu e-mail e continuar, ou já acessar com a conta do Google, bem simples, ok? Então, eu vou deixar o link ali para vocês também acessarem caso não tenham acesso ainda. Então, acessou ao chat GPT, nós vamos fazer algumas coisinhas bem simples aqui para a gente poder tentar entender como que anda a análise, qual é a análise que o chat GPT. Eu estava até conversando com o Márcio aqui antes de iniciarmos aqui, estava eu, o Alexandre, o Leandro conversando com o Márcio, e a gente falando, a gente não conhece nada sobre essas questões financeiras. De fato, a gente às vezes não é nenhum especialista, então nada mais justo que pedir a inteligência artificial para fazer essa análise para a gente. Então vamos lá. Aqui nesse campo aqui é onde você faz as perguntas para o chat GPT, e aí, óbvio, se você fazer perguntas aleatórias, ele vai te responder com aleatoriedade também. Mas se você fizer algumas perguntas bem interessantes, ele vai te dar umas respostas também bem legais. Então, assim, eu vou colocar aqui, eu fiz algumas colinhas, obviamente, para ser mais ágil, e aí eu vou colocar aqui, mas depois eu posso compartilhar com vocês esses prompts, né? Esses comandos que a gente vai dar aqui, vou compartilhar com vocês depois, e aí vocês podem usar para também fazer vocês mesmos essa análise por conta própria, tá? Então, ó, analise este DRE, identifique os principais não conformidades, excessos de gastos, oportunidades de melhoria na gestão financeira do condomínio. Lixe os pontos críticos e sugira ações corretivas.
A gente pode melhorar essa solicitação, a gente pode deixá-la mais aprofundada, mas aqui uma coisa simples que todo mundo consegue, não precisa ser muito detalhista. Então, eu estou pedindo para ele fazer uma análise de um DRE, mas eu não compartilhei com ele ainda esse DRE. Então, eu venho aqui ó, no botãozinho de mais, aí no seu celular, a mesma forma, vocês viram lá, você vem aqui, carregar do computador. Ok? Eu salvei na minha área de trabalho, eu venho aqui na minha área de trabalho, tá aqui, ó, esse documento. Ele vai subir aqui, vai carregar, tomara que ele funcione, às vezes dá um pau, mas é normal. Carregou, ó, ele carregou, como que eu sei que eu carreguei? Quando essa setinha preta aqui já fica liberada. Enquanto ela tiver, não está uma setinha, ela está um quadradinho, o chat ele ainda está carregando a informação. Então, eu dei o comando, pedi para ele analisar esse documento aqui e ele vai fazer a análise. Vou dar o play, vou enviar, deixa eu cancelar isso aqui, ok. E ele vai fazer a análise, Por um ok? acaso é o de dezembro, certo? Porque a gente ainda não tem o de janeiro nem de fevereiro, é isso? Perfeito, é isso mesmo, exatamente isso. Ó, ele está aqui se você perceber, ele tem uma setinha para baixo, ele está aqui, ele está escrevendo, ó. Aqui está a análise demonstrativa de resultado. E aí ele vai descendo. Se você puxar aqui, ó, ele vai mostrando, ó, principais não conformidades. Ele já começou para a gente legal. Déficit condominial elevado. Aí ele está falando do mês de dezembro especificamente, ó. Foi de 732 mil reais de déficit, 737 mil o déficit. Bem superior ao orçado. O orçado era 307. E aí o nosso déficit foi de 737. O custo condominial acima do previsto. Assim, o que eu quero a gente pode discorrer sobre isso daqui bem detalhadamente, olhar cada item bem com calma, mas o nosso tempo não nos favorece. Eu quero mostrar para vocês também uma outra visão disso, tá? O que que a gente pode fazer aqui também? Então, ó, ele está trazendo aqui oportunidades de melhoria, depois vocês podem, vocês mesmos fazer aí, seja pelo computador, seja pelo celular, e ele vai dar para vocês argumentos para vocês olharem e terem uma noção melhor, né, da situação que está a questão financeira do nosso condomínio, da administração do nosso condomínio. Então, um próximo convite que eu vou fazer para vocês a gente analisou apenas novembro, certo? Dezembro, quer dizer. Eu já me antecipei, fiz a liçãozinha de casa e já salvei todos do mês do ano de 2024. Então, se você olhar aqui, não tem o de janeiro, não sei por qual motivo não disponibilizaram lá no portal. Então, tem de fevereiro a dezembro, ok? Então, o que que nós vamos fazer agora? Outro ponto, outra observação. Ah, o ChatGPT, ele deixa a gente compartilhar com ele até 10 arquivos. Então, como a gente tem 11 aqui, por sorte, acabou dando certo. Então, eu vou só minimizar minha tela aqui, para o ChatGPT ficar aqui do lado. Eu vou arrastar esses outros 10 documentos aqui para dentro do chat, ó. Arrastei, ok, ele está carregando. E ele falou que não foi possível. Olha lá, já deu problemas. Que beleza. Não foi possível carregar o documento. Bom, nós não vamos parar por isso, tá? Por algum motivo ele não conseguiu carregar os documentos, mas está tudo bem. O que que eu vou colocar aqui o prompt que eu faria Ele para colocou pelo menos um, ó. essa situação. Oi? Ele colocou pelo menos um, olha, mais um. Ele colocou aqui dois documentos, né? Ele colocou dois. Mas e aí eu vou fazer o comando só para ele comparar. Ele vai comparar fevereiro, março e dezembro. Então, é até melhor eu comparar dos meses anteriores a dezembro. Espera aí, vamos fazer melhor. Vamos ver se ele vai aceitar a minha solicitação. Pedir para ele colocar esses dois aqui. Vamos ver se ele vai subir. Ô, meu filho, me ajude. Só porque estamos em live, ele decidiu não trabalhar hoje. Ô, louco meu, quem sabe faz ao vivo. Vamos dar um atualizar aqui. Ele deve estar com preguiça, peraí.
Pelo visto, deve ser a parte humanizada da inteligência artificial, a preguiça. Ele já está tão inteligente que ele já está se preparando para o. Aí tá com a memória cheia. Ele está se preparando para o carnaval, então ele está com preguiça. Mas vamos lá, vamos tentar. Encher brasileiro não desiste nunca. Ok, ele vai carregar, que bom. E aí, eu vou dar o seguinte comando para ele aqui, ó. Vou pedir para ele comparar o DRE dos últimos meses, identifique tendências de aumento, redução de despesas, quais custos estão crescendo, mais e como podemos reduzir. E aí, vou dar o comando para ele aqui, ele vai fazer a análise. Vamos abrir ele aqui inteiro e vamos pedir para ele analisar. Ver se ele vai fazer isso para a gente, porque ele está com preguiça, vamos ver. Ele vai comparar os três ou só novembro com outubro? Os três. Tá. Porque ele já carregou no histórico, ele já tem a informação. Quer dizer, se ele carregar, né? Se não carregar, não esquentem. Eu tenho o plano B aqui para a gente poder. Porque eu já fiz essa análise aqui, eu já fiz em outra situação, então a gente tem uma análise mais detalhada também. Mas eu gostaria de fazer ao vivo com vocês aqui para vocês entenderem como que é o processo. Se não der, não tem problema, aí eu mostro para vocês o resultado no outro chat, e aí vocês acompanham também. Pelo jeito, ele não vai facilitar a nossa vida. Pelo jeito, ele vai querer causar. Mas o que que a gente faz? Eu vou mostrar aqui a análise que ele fez, a coluna, o gráfico, mostrando a curva de, de tendência do déficit, para onde vai parar. Ó, então aqui, ó, tá todo mundo acompanhando? Fevereiro, março, abril, todos os meses, ok? E aqui os déficits, tá? O quanto foi tendo de déficit mês a mês. E aí, ó, se a gente juntar aqui fevereiro e março, vai dar o acumulado do mês de março aqui, deu 737 e assim por diante. Ou seja, em dezembro, o nosso acúmulo de déficit é de 5 milhões. Assustem, 5 milhões. E aí a tendência é que continue, se a gente não mudar, a tendência é que continue piorando. Na análise que eu pedi para o GPT, eu até conversando com o pessoal, a análise eu perguntei para ele, tá, me dá uma solução, né? Por favor, deixa eu parar o compartilhamento aqui por enquanto, depois a gente volta aqui. Eu fiz o seguinte, falei, me dá uma solução do que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer para resolver essa situação, né? Perguntei para o ChatGPT que o Luiz Fabiano não está aí, eu acho que ele não está aí, não. Ele não gosta, mas o ChatGPT é meu parceirão. O Luiz Fabiano fica louco com isso. Eu, não- Tudo eu, para. eu não vou fazer uma imitação aqui porque depois vai ficar gravado, mas aumenta o imposto. Aí não vai responder isso pra gente? Aumenta o imposto que dá certo. É sobre isso. O ChatGPT, meu amigo, me respondeu o seguinte: vai ter que fazer igual o nosso amigo Lula, aumentar os impostos. Não vai ter para onde fugir. Ele fala o que ele deu de ideia para parar com esse rombo que a gente está vendo ali. Aumentar, talvez isso justifique os 20% que teve de acréscimo na taxa condominial, né? Talvez isso justifique que seja já querendo prever um rombo desse, ele tem que arrecadar mais. O condomínio precisa arrecadar mais. Infelizmente é sobre isso. E aí quem paga essa conta? Vamos ver, né, David, se o balancete de fevereiro, de janeiro, Isso. se Vai dar uma eles, curva melhorada. não, tem que melhorar, né? Porque aí, Vai depender, Alexandre, do que consumiu, né? não, concordo, mas trazendo esse estudo que você está apresentando com o que a Cíntia mencionou, eu já me dá um freak out aqui de Tuti. Traduz o freakout, Alexandre. Traduz, Alexandre. Não, cara, me dá aqui um carramichão aqui, entendeu? Os cabelos não, porque os cabelos já caíram. Mas Eu tirei o me veio áudio Tuti para na falar isso. cabeça. Alexandre, eu tirei o áudio, abri o áudio que era para falar isso. Eu ia falar assim, lembrando que em Olímpia já tivemos um caso de uma administradora de condomínio que levou basicamente à falência o
o condomínio não, o empreendimento. E quem teve que arcar e arca até hoje com uma dívida gigantesca são os proprietários. Só que aí, né, Cíntia? Sério. Só que aí o Xará já falou em três, pelo menos da última live que eu acompanhei com ele já deixou bem claro que daqui quantos anos que ele tá saindo? 4 anos, não é? Ele acabou de ter licitação, de ter renovação. Bom, eu não tava Faz nem 5 sabendo, anos. primeiro. Não É, tava nem não, a gente. sabendo. Na última live que eu 5 participei, ele anos. falou, ele falou que tinha mais não sei quantos anos ainda pela frente. Então, quer dizer, É, se for nessa tendência, o que que ele vai deixar? Ele vai deixar um rombo, não vai deixar não vai deixar um déficit. É igual a transição, tá parecendo a transição do Bolsonaro pro Lula. Do governo. É, Enquanto o Bolsonaro deixou um superávit de 7 bilhões, o Lula no primeiro ano está com 14 bilhões de déficit. Ou seja, o que que ele vai deixar daqui 4, 5 anos? Se essa linha de tendência aí ela continuar sendo naquela queda. A gente está falando de 5 milhões, cara, em um ano. É exato. muito. exatamente. Gente, é muito dinheiro. Será que o pessoal que está em Nárnia, os proprietários, os que estão em Nárnia, será que eles não percebem isso? Por isso que o vídeo do Davidson trazendo à tona essa ideia de valor. Cara, de alguma forma tem que chacoalhar esse pessoal que tá em Nárnia, não é possível. Não é possível, Concordo, cara. Alexandre. 5 milhões é muita grana. É muita Sim. grana de déficit. Agora, se E você, se você repararem, se vocês repararem no eu que o vou Davidson mostrar aqui de novo. mencionou, eu tenho duas perguntas para fazer que provavelmente a gente não vai ter resposta e talvez, quem sabe, com o jurídico rolando por trás a gente tenha. O que que aconteceu em 2 meses que foram 200 e 200 e pouquinho só de rombo? Ali, ó. Em setembro e em junho, ó. O Ó, que aconteceu? setembro, Por que isso? mostrando aqui, ó, Por em quê? junho. O que que diferenciou esses dois meses para julho, agosto, novembro Não e é baixa dezembro? temporada, Alexandre? Não, não, agosto não é alta temporada. Não, não é baixa Novembro temporada. não é alta temporada. Mas agosto é por causa da festa de Peão de Barretos. Mas É então, baixa temporada, mas porém, qual que é a para relação, nós. gente? Me desculpa, eu não, como leigo, é leigo mesmo, tá? Na baixa temporada, ó, nós estamos falando de déficit. Na baixa temporada, você tem menos déficit, porque você tem menos uso. E talvez seja esse o motivo pelo qual a gente ainda não tem o DRE de janeiro, que é Mas, alta temporada. Então, esse rombo vai ser mais vertiginoso. mas peraí, então se você está me dizendo então o meu custo ele é escalonável, eu não, então eu não faço uma previsão para o pior cenário. O detalhe, Alexandre, eu Não vou faz abrir sentido? aqui, Não faz sentido, ó, porque eu pago independentemente se é baixo alta temporada, eu pago todos os meus Não, boletos. a gente pode até pagar igual, mas o gasto, o custo da manutenção do condomínio, ele aumenta em alta temporada, porque aumenta a demanda. Gente, eu não entendo nada de logística financeira, administração. É Não, um isso raciocínio alteraria, né? cartesiano apenas. Aumentou o número de pessoas no condomínio, aumenta gasto de luz, de água, parará, não é isso? perfeito. É isso, Mesmo. é isso. Quando você tem menos pessoas usando, tem custos, menos custos, né? Você tem uma entrada maior, e porque a mensalidade vai ser paga, mas a despesa tende a ser menor. Tende, né? Não é, a gente vai só, a gente vai só ter Todos essa estão certeza depois. negativos. Posso fazer um Independente da comentário? proporção, todos os meses estão negativos. Isso não É, pode ser. mas isso caracteriza, na minha opinião, é, Má é, gestão. é exatamente o que eu ia falar. Eu posso fazer um comentário? Boa noite. Boa noite, Débora. Vocês sabem que meus comentários são sempre um pouco mais agudos do que Eita, meu Deus. o de vocês, né? Vocês trabalham um pouco mais na suavidade. Então vamos lá. A minha conclusão é a seguinte: esses números são fornecidos pelo ladrão. Não quer dizer que sejam verdades. Pode ser pior. Pode ser pior. muito pior. É? Ele pode estar mostrando maquiado. Então, a gente tem sempre que partir do princípio que a desgraça é maior do que ela é apresentada. Porque se eles estão mostrando isso, eles não vão entregar todas as cartas para nós. Gente, e como associação, como a gente consegue ver se isso é verdade ou não? Auditoria. Ou, Só ent- entendeu, pessoal? Por que que a gente precisa de mais associados? Precisa ter ativo plano de jurídico a todo vapor? Para a gente poder meter a mão nesse bolo e ver se esse bolo é de chocolate mesmo ou ele é de cocô. É de jaca. Não, não Ninguém é. come.
Ele parece ser bonitinho, assim, de chocolate, tudo, mas quando se meter a faca é um bolo Vocês de merda. conseguiram entender o que eu falei? Isso são informações dadas por Sim, eles. você tem razão. Ninguém inventou nada aqui. A gente só pegou as planilhas que eles mesmos forneceram. E você Sim, tem sim. razão, pode ser muito A, pior, porque melhor não vai ser, não. a chance disso não ser verdade é muito grande. É muito grande, muito grande. E aqui, ó, Gente, mas não podemos afirmar isso ainda, Não, não né? estou afirmando, não. Estou Não. sugerindo. Que Isso. pode não é ser. A gente pode não é uma afirmação. suspeitar. Eu estou A falando palavra, que pode afirmar. ser a pior. palavra pode é uma condicional. Então, Sim. é uma condicional. Pode ser pior. Então, não é. Mas Perfeito. o fato é, os dados que estão aí eles são dados reais, são dados fornecidos por ele, pela administradora. Então, só pelos dados reais que supostamente estejam, vamos acreditar que estejam corretos, não sejam piores do que estão, cara, já me traz uma curva de piora gigantesca. Em 12 meses foi 5 milhões, cara. Se fazer a conta de padeiro aqui, ó. Cadê minha calculadora? É pior do que isso, Alexandre. A gente não vê melhorias, ou não vê soluções para a questão da água. Faz A uma gente não conta vê, rápida. não Faz vê uma continha soluções rápida. para Pega esse reduzir o valor. buraco. São 1.000 apartamentos. Não, Faz são um cálculo. 416 mil por mês de déficit, cara, se a gente fosse fazer uma mediana. Faz um É cálculo. ridículo. Você pega aqui no mínimo, são 13 cotas por apartamento. Tem muito mais, mas vamos colocar no limite que são 28 dias. A gente tá falando de 1.000 19 mil cotas, não vezes era? 13 dividido pelo valor do déficit. Quanto que vai sobrar se hoje quebrasse? Quanto cada proprietário teria que pagar para cobrir esse buraco? Nem quero Só pra fazer você essa ter... conta, não. Pois é, esse é o número. Eu Se quero você... fazer uma colocação, gente. É inadmissível. Vocês entendem que se der ônus, quem paga somos nós? Então, justifica que nós deveríamos ser tratados naquele resort, chegar, ser estendido um tapete vermelho mesmo para nós, porque nós que vamos pagar a conta. Então, Tá bom. essa questão de não conseguir fazer reserva, colocar, Bullshit. Ó, anteceder, só para portão vocês não terem uma ideia, funcionando, todos os é contratos, inadmissível. o Solar das Águas, ele tem um CNPJ dele, como todo condomínio, como todo estabelecimento. Ele é uma sociedade. Ele tem um CNPJ. Todos os contratos desse déficit, eles estão pendurados dentro do CNPJ do Solar das Águas. Não no CNPJ da administradora, porque a administradora ela é uma nuvem de gafanhoto. Ela vai ser trocada em algum momento e vai entrar uma próxima. E isso fica. Só que quem fica somos nós. Então, amanhã depois, ele chega num limite que, para mim tá bom, ele pega a malinha dele, sai andando e a gente fica aí. Isso não é nada mirabolante, não. Isso já aconteceu dentro da cidade de Olímpia. Ô, Nós Luiz, temos, e nós como temos que a comprovação. associação pode nos proteger? A gente consegue uma proteção estando associados? Isso é Não. importante. Não. A gente vai desenvolver um trabalho, estratégia, cada informação sendo apurada no seu tempo, a gente conseguir dar o start na auditoria. Então, tudo é uma sucessão. Por exemplo, nós estamos fazendo uma estratégia pela falta de arrecadação, a gente está fazendo uma estratégia de contenção do administrativo. Estamos pegando o ônus do administrativo. A gente está fazendo o que eles não estão fazendo. O que acontece? A gente vai, ao longo da nossa caminhada, criando estratégia de ações. Só que a solvência financeira, ela não pode... A gente vai sempre barrar na solvência financeira enquanto a gente não estiver associado. Então, Mas, assim... Cintia, a pergunta é um pouquinho diferente. Uma vez, vamos fazer um sonho encantado que a gente tivesse a mesma quantidade de cotistas do OPR, dos 850. Se a gente tivesse esse dinheiro de todos esses cotistas no nosso sonho, como a associação poderia nos proteger dessa visão de rombo financeiro? Teríamos proteção? Não. Proteção, não. A gente teria como... Claro, com o auxílio do advogado, e ele que iria dar a maioria das estratégias, das possibilidades, né? Porque foge um pouco da nossa ossada, a gente às vezes quer sair socando o mundo e nem sempre podemos. Viu, Luiz Fabiano? Não, eu estou tranquilo. O que acontece, agora deixa eu só responder a Andréa. O buraco que já existe, ele já existe. Você não consegue resolver daqui para trás.
o que a associação pode fazer é o seguinte: estancar essa sangria. Então, a gente toma atitudes e procedimentos, obviamente com o auxílio do departamento jurídico, para parar o que está o sangramento, mas o que já saiu, já saiu. Então, a melhor alternativa é avaliar todo o cenário e E se o tomar funcionário atitude. não tiver efetivo, a gente tem como pedir a cabeça Mas é E, óbvio. e o que é mais importante, pedir a cabeça é o de menos. É igual os caras que roubaram o dinheiro lá do nosso. Não é só dizer, gente, me perdoa, eu vou fazer delação premiada. Não é só se entregar. Pagar o Devolva a buraco. grana. Pagar o Devolva a buraco. grana. Exatamente. Leva o rombo junto com você e devolve a grana. Mas aí se devolver a grana, não deixa de ser uma proteção, ainda que às avessas. Isso tudo quem tem que dar o aval é o jurídico, né? Obviamente. A gente está elucubrando as possibilidades, né? Parabéns, Alexandre. Alguém tem alguma pergunta, gente, dessa parte? Que tá, a gente está É, falando sem parar aqui. Sobrou alguém ainda? é uma pena que a gente não tem totalização dos associados aqui. Ia ser Mas um está fórum sendo bem gravado bacana. isso? Vai ser Tá, não, sim, disponibilizado? vai sim. Ótimo. Calma, gente, os associados vão chegar. Quanto mais a gente for trabalhando, mais todo mundo vai entendendo, mais vai confiando e mais vai chegando. Eles vão, em Cada algum momento, eles vão associação, o ter. seu processo. Em algum momento, eles vão chegar, porque eles estão tirando o dinheiro do bolso. De E vão qualquer forma, vai ser do interesse deles também quando correr eles, atrás da Quando informação. quando eles olharem esse gráfico vermelho aqui do Davidson lá nos slides anteriores, põe de novo aqui, David, só para a gente fazer um comentário em cima, por favor. Na hora que os associados que estão assistindo esse vídeo ver esse gráfico vermelho aqui e entenderem que são 5 milhões de déficit, 5 milhões, galera, de déficit. O Para que, quem vai ficar essa conta? o que acontece é que o pessoal acha que a única despesa que eles têm é o condomínio. Não, gente, Eles não têm então, acesso a não, essa não tem, realidade. então, Eles é não esse têm. estudo. Então você que não conseguiu acompanhar, associado, quiser compartilhar esse vídeo com outro cotista, olha, só olha esse gráfico que o David está mostrando aqui, ó, o rombo acumulado de um ano de Esse 2024. vídeo, esse vídeo, São esse 5 vídeo, milhões, pessoal. Então a gente precisa se unir de uma forma estratégica, porte, entendeu? Poderar a associação para que nós possamos ter dinheiro em caixa para poder mover todas e qualquer ações possíveis e imaginárias para termos acesso a todas essas informações que estão sendo colocadas, para descobrirmos aqui, ó, por que desses rombos, onde estão esses rombos, o que são esses rombos, que estratégia que está se adotando para poder corrigir esses rombos. Como a gente disse, foi só o aumento da taxa associativa. Vamos ver agora em janeiro, que ainda não veio, quanto que isso vai refletir de fato, né? Quanto que isso foi de alívio nesses rombos. fazendo, Com fazendo, certeza não são 5 milhões, ô Luiz, fazendo uma entendeu? associação. Solar das Águas está na UTI. Infelizmente, Está cara. na Então, UTI. então se você aí, o cotista, proprietário que está assistindo isso aqui, não acordou ainda para a vida, a hora é essa. Fica aqui o apelo. Bom, gente, da minha parte era isso. Acho que estamos chegando aqui mais 3 minutos para o Esse final. vídeo, Vamos esse abrir para ver se vídeo, tem ele tem alguém que com ter dúvida. um longo alcance, tá? Ele não pode ser disponibilizado apenas para os associados, porque os associados, teoricamente, eles já estão envolvidos. Nós temos que tocar a mente de quem está É, fora, porque são essas informações que vão acender a luz. O cara vai acordar para a realidade. Foi o choque que o Davidson teve. O até Davidson é o mesmo. melhor exemplo. Ele era do Oba-Oba. Eu tenho minha casa de férias. Deixa eu ir lá curtir. Chega aqui, tem uma menininha bonita na recepção, a piscininha está aqui à disposição. A hora que ele quer, ele toma um chopinho na beira da piscina. Pô, isso é melhor que a minha casa. Eu estou feliz. Foi um bom investimento. E assim como ele tinha essa visão, 90%. 90%. E essa realidade é que a gente tem que chegar no coração do proprietário. Porque a hora que a bomba estourar, é ele que vai pagar a conta, querido. Ó, o Pedro está perguntando aqui, ó, se será que seria interessante ou se podemos apresentar esses números no Leandro, grupos. Leandro, Mas é Deve, esse o ponto. deve, Devemos. O deve. Pedro E na verdade eu digo mais, como vai ser gravado, toda a forma como ele foi criado e a didática vai estar existente aqui. Então não tem como, vai ter o gráfico não só no vídeo, mas a explicação dele. Então, gente, desculpa, é uma frase que eu uso sempre, mas conta fatos não argumentos. A gente tem 5 milhões de déficit.
De onde vai vir essa grana para cobrir esse rombo? Com certeza não vai ser desses 20% de aumento que teve, gente, de 2024 para 2025. Muito Então, fácil você administrar o dinheiro dos outros. acorda, vamos acordar para isso, né? Para que a gente possa unir forças e sair do outro lado, né? Ô, gente, só para sintetizar, o Davidson fez um vídeo curtinho, de 1 minuto e meio. É ok para todo mundo que está aqui, que a gente pode compartilhar ele entre todos os cotistas que ainda não são associados? E esse aqui também, dessa gravação. Sim, é isso, e essa gravação também, as duas coisas. Então, a gente vai subir essa gravação para o nosso canal de YouTube e todos os associados estão completamente autorizados a espalhar isso para todos os É, outros cotistas, certo? nós vamos compartilhar no nosso grupo lá. Mas o que você tá. Peraí, Leandro, abre o microfone para falar aqui, ó. Antes de Só, qualquer dúvida, vamos consultar o nosso advogado, Dr. Alexandre Zubaran, você está falando? Negativo, o número é dele. O que estabelece, olha só, é que as pessoas elas Não, têm, o nosso as advogado, pessoas, doutor Rafael. as Ele colocou aqui pessoas, elas nosso têm, advogado, doutor Alexandre. Quem que é? as pessoas têm muito tato ainda. É que falta a concepção de que cada um tem o seu espaço no quadradinho. Brincadeira. As, Imaginei. as pessoas olham para a administradora como se ela fosse a dona de alguma coisa. É apenas um prestador de serviço. Sim, sim, mas eu volto a repetir, ô Apenas Luiz. um prestador de serviço. Não Luiz, atendeu, demite e contrata outro. Luiz, eu volto a repetir o que a gente falou lá na primeira live. Nós vamos chegar no nível de maturidade, com todos se unirem de forma correta para a associação, nós vamos chegar no nível de maturidade em que a gente vai ditar as regras. Nós vamos dizer, olha, tá atendendo? Não. Abre uma licitação, abre uma RFP que eles chamam no mercado, para que entre novas empresas e peçam serviço decentemente dentro do que a gente espera. A gente É espera como óbvio, associado. é É óbvio. essa a Não, ideia. não, E você, Alexandre, não, não, Alexandre, você equivocou na palavra. Não espera, espera como dono, como como dono. sim, Isso é sim, uma inversão de valores. Aqui a gente paga para obedecer. E quem tem que obedecer é quem presta serviço para nós. É sim, diferente. As sim. pessoas Essa começam inversão como, completa de valores opa, sempre foi absurda. Isso é oh, fato. É o uma problema, completa inversão de valores. o problema é Agora, que ninguém o se manifesta. discurso é, peraí, Luiz, o discurso é, vamos começar dialogando. Dialogando, Andréia, sozinha, estou há 2 anos, pedindo para sentar numa reunião, para apenas ouvir uma reunião de condomínio. E ninguém deixa. Depois de tanta luta, conseguimos lives. Estamos não dialogando, estamos ouvindo. Não é, não Aí é luta, agora nós Andréia. temos uma associação também pedindo Você, para você, dialogar. E você usou a agora é a palavra nossa errada. última tentativa. Você usou a palavra errada. Não é luta, é medo. Porque só começou a se aparecer da escuridão na hora que a palavra associação foi dimensionada. Porque sabe o poder que uma associação tem. Eles conseguem reconhecer isso. Por isso que começaram a se manifestar. Porque senão iam ficar no ostracismo. A gente ia ficar largado como sempre foi. Porque se vocês tiveram uma sequência aqui no Solar das Águas de 4, 5 lives, nós ficamos 4 anos sem live nenhuma dentro do Olympia Park. E nós tivemos 2 tentativas de montagem de associação que foram rechaçadas, que foram impedidas por forças ocultas de se montar. E a gente só conseguiu porque foi no elemento surpresa. Porque mesmo assim, no elemento surpresa, foi tentado uma maneira de barrar. E aí sim, vamos conversar com os proprietários. Por que só se manifesta quando a água começa a bater na bunda, literalmente? É porque nós temos força. E nós, tendo força, nós temos que levar essa força para todos. E colocar na cabeça de todos que só assim a gente vai conseguir um espaço que é nosso. A gente vai reconquistar um espaço que foi tirado de nós. Gente, a conversa tá boa aqui, mas infelizmente eu preciso encerrar a sala. Alguém tem mais alguma dúvida aqui dos Alguma pergunta? associados? só concluindo, Alexandre. Pessoal, se tiverem dúvidas em relação à forma de que eu passei aqui, o passo a passo, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para me perguntar, fiquem à vontade para mandar no grupo, no privado, estou sempre à disposição e vou apoiá-los no que for necessário. Lembrando que esses dados foram retirados lá do portal, então não tem nenhum dado
foi criado por nós, não tudo análise da própria IA. Então, não estamos criando nada, a gente só está analisando os fatos que eles mesmos divulgaram, ok? E aí, se tiverem alguma dúvida, divulguem esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso, para que mais pessoas consigam compreender o tamanho do buraco que talvez possa chegar se a gente não tomar uma ação de se associar hoje, né? Então, talvez o vídeo, a live é grande demais para que aquela bolha de cotista que ainda não entende dessa situação possa assistir, talvez é grande demais, mas o vídeo mais curto ali de 1 minuto e meio seja certeiro para alcançá-lo. Então, conto com o apoio de vocês para divulgarem, disseminarem isso dentro dos grupos e fazer chegar no máximo de cotistas possível. Da nossa parte, a gente também vai tentar divulgar e fazer com que isso chegue, mas conto com o apoio de vocês também. Davidson, Diga. sugestão, por que a gente não faz cortes? Divulga cortes. Luiz, não, é que você entrou depois. A gente já tem um vídeo que a gente vai mostrar para o pessoal e também a gente comentou com o pessoal no começo, nós vamos usar parte dessa apresentação que eu mostrei, fazendo o corte para divulgar. Positivo. Fazer. Beleza. Porque aí não fica tão comprido, não fica cansativo. Isso. Então é sobre isso. O Davidson da minha parte vai fazer um corte bem da sua fala mais enfática, viu, Luiz Fabiano? Não tem problema não, Dizendo eu já sobre tenho advogado. O histórico do OPR, você todo doido aí. Nós já falando temos bem advogado, nós já temos advogado. Bom, Então, gente, Alexandre, da minha parte é isso. Eu agradeço aí o pessoal. Fechado, Valeu. gente. Obrigado. Eu já fiz aqui, eu já compartilhei o vídeo que você criou lá no grupo dos associados e dizendo que é a parte 1 e dizendo que vai vir a parte 2 para eles se prepararem. Mas enquanto isso, divulguem esse vídeo 1. Compartilhou também o documento entregue para a Flora, Alexandre? Tá tudo lá. Perfeito. Obrigada, gente. O Obrigada, documento, pessoal. o vídeo da presidente junto com o representante da Enjoy, formalizando isso ontem, e o vídeo também que o Davidson mostrou aqui, que vai ser o chamativo para nova captação de novos associados. Então tá tudo lá. Depois que subir isso aqui, eu dou um toque pro Davidson, ele coloca lá pra gente no YouTube e a gente disponibiliza o link lá no grupo da galera, beleza? Excelente. Senhores, uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Qualquer dúvida, estamos lá no grupo. Fiquem à vontade e à disposição de todos. Um grande abraço, fiquem com Obrigada. Deus. Um beijo no coração de vocês. Abraço. Valeu, gente. boa Tchau, noite, tchau. gente. Boa noite.